Oi, gente! Estamos começando o nosso primeiro podcast, o primeiro Doula Pod. Estamos aqui com o coletivo de doulas da Mama Doula Southwestern. Para quem não conhece o nosso coletivo, eu sou a Letícia. Eu sou a Cláudia. Eu sou a Juliana. Eu sou a Luana. E, além das doulas do coletivo, a gente também está com uma pessoa super importante para a Mama Doula, que é a Mari. Gente, prazer. Eu sou a Mari, eu trabalho em Winnipeg. A gente oferece algumas rodas de conversa, que são eventos bem bacanas para famílias, e o nosso último evento foi sobre esse tema, né? Então, o banho do bebê, ou o delay do banho do bebê. E alguns tópicos chamaram bastante a nossa atenção, e a gente achou que valeria a pena trazer isso para uma conversa do podcast, para poder passar um pouquinho mais a nossa opinião também, e o que a gente conhece sobre esse tópico que é tão importante. Eu vou começar, então, falando sobre o propósito do banho, que eu acho que é bem interessante a gente entender que existem aspectos de várias frentes, né? Então, aspectos culturais, aspectos pessoais envolvidos, né, nessa questão. E, naturalmente, quando a gente tem um bebê recém-nascido, a gente tende a olhar para essa situação, até porque é o jeito que faz a coisa fazer sentido para a gente, de que a gente agiria com, ou que o bebê sente, ou que a gente deve agir e entregar para o bebê aquilo que faz sentido para a gente. Então, quando a gente está falando do banho, a gente pensa, né, poxa, o que é um banho para mim? O banho é um processo de higiene, pode ser um processo relaxante. Então, para o adulto, né, e dependendo de vários outros aspectos, inclusive culturais, cada um vai enxergar o banho de uma forma, né? Na nossa roda de conversa, a gente teve a oportunidade de famílias que viveram em outros países, além do Canadá, além do Brasil, e que trouxeram também essa experiência, né, de como que era nesse outro país, e é isso mesmo que a gente enxerga, a gente vê muitas diferenças. Mas como que é o banho e qual que é o propósito disso para o recém-nascido, né? Então, antes de tudo, acho que é bem importante a gente lembrar que o recém-nascido não tem a mesma necessidade de higiene, porque não sofre os mesmos impactos do meio ambiente que a gente sofre. Então, mas e o cocô, mas e o xixi? Tudo isso é um cuidado local, né? Então, não pede necessariamente um banho de imersão, ou mesmo um banho de chuveiro, um banho com propósito de limpeza, né? E segundo, em que por algumas semanas, tudo é muito mais complexo e intenso para o recém-nascido. A forma como o recém-nascido experimenta a temperatura do ar, a temperatura da água, o contato do corpo com a água, muito embora ele tenha estado dentro de um ambiente de água, né, dentro da barriga, é diferente. Ali dentro da barriga é um ambiente controlado, temperatura controlada, tudo mantido, não tem variação nenhuma. Até o cheiro é diferente. O cheiro é diferente da água e da água que ele estava dentro da barriga. Exatamente, tudo muito diferente. Então, será que para o recém-nascido o banho tem esse mesmo propósito de relaxamento? E a gente pode aqui dizer que não é a mesma coisa, né? Então, nem todo bebê curte o banho, o primeiro banho, principalmente, né? E aí, assim, por que será? Fica essa questãozinha aqui que eu levanto e que eu acho que a gente vai poder ir respondendo à medida em que a gente vai conversando e falando do restante. É importante dizer que pode ser que um bebê mais velho consiga sentir esse relaxamento depois de um tempo, Sim. Né? De entender e de ir processando todos esses inputs sensoriais. Exato. Mas leva um tempo. Logo que sai da barriga, talvez não. Eu acho, você falou uma coisa que eu acho que a gente vê muito em relação à expectativa quando a gente está gestante, né? Da questão da rotina, né? A rotina do banho para o bebê quando dormir e tal, ele precisa desse relaxamento. Mas em que momento? Talvez não quando ele é recém-nascido, né? A gente já quer implementar uma coisa que o bebê não é pronto para ela ainda, né? Então, acho que depois, com o bebê mais velho, você consegue fazer essa rotina, você consegue dar o banhozinho para fazer parte da rotina da noite, mas não necessariamente ali assim que ele nasce, né? Isso Sim. Faz todo sentido. Agora, nós todas aqui, né, somos brasileiras e conhecemos bastante aí
como que as coisas funcionam. Eu fui mãe pela primeira vez há mais de 26 anos atrás, então passei por essa experiência toda cultural ali do primeiro banho no Brasil. Eu posso falar como mãe, que tive filhos no Brasil, mas a Letícia, por exemplo, a Luana trabalharam no Brasil também como enfermeiras, né? Então acho que a gente podia falar um pouquinho desse impacto cultural, dessa diferença, né? Brasil, Canadá, outros países, enfim. Eu lembro, eu era enfermeira antes no Brasil, né? E eu lembro que quando eu aprendi o que fazer com o bebê assim que ele nasceu, a gente aprendia a dar banho. E era assim, primeiro que você tirava o bebê da família, né? Dar o banho. Hoje em dia, o bebê continua ali no quarto, continua tudo ali, todo juntinho, né? Mas antes tirava o bebê e aí ia dar o banho e esfregava o bebê para poder tirar o vernix. E é super difícil, porque ele é bem grudado na pele, ele é importante para o bebê. E aí a gente esfregava para poder tirar o vernix, e isso era assim, nas primeiras horas de nascido do bebê. Era, eu acho que menos de 6 horas de nascido, você já estava lá esfregando o bebê, coitado. Acabou de nascer. Lu, e o que é o vernix? Rapidinho. O vernix, ele é uma camada protetora, ele fica na pele do bebê, e ele vai sendo absorvido ou ele vai soltando aos poucos no líquido amniótico quando está dentro da barriga. Então, quanto mais a gestação se prolonga, né? Quando está com 40, 41 semanas, a gente vê que o bebê nasce já sem muito vernix. Então, é uma camada branquinha, parece uma... O que parece, gente? Uma gordurinha? Uma gordurinha. Parece uma gordura, mas ela serve para proteger o bebê. Então, não precisa esfregar. Hoje a gente já sabe que não precisa esfregar. Eu lembro que a minha filha, ela nasceu no Brasil também, só que eu tive um parto em casa. Então, não teve ninguém no hospital querendo esfregar ela. E no dia seguinte, ela nasceu com bastante vernix. Ela nasceu, estava com 39 semanas. E no dia seguinte já não tinha nada. Já tinha absorvido tudo. E é algo que protege também das infecções hospitalares e tal. Então, é algo muito importante para o bebê, que a gente não quer tirar. Tá ali para uma função, né? E protege dentro da barriga, né? Porque um corpo que fica imerso na água por muito tempo, se desenvolvendo, né, o tempo inteiro, e depois, obviamente, fora da barriga, né? Com os impactos do meio ambiente logo depois que nasce, principalmente se o nascimento acontece num ambiente hospitalar, que está cheio de outras coisas ali, né? Outros micro-organismos no ar, que não são aqueles que são comuns para o bebê. Porque o bebê, mesmo dentro da barriga, ele já começa a reconhecer, vamos dizer assim, né, para falar de uma forma bem simples, tudo que está ao redor no meio ambiente. É assim, apesar de viver num ambiente estéril, é assim que ele vai se conectar mais facilmente com os micro-organismos que ele precisa depois do lado de fora da barriga, né? Então, tudo tem uma função, como a Mari falou, né? Tem a sua função e é importante a gente entender o porquê e respeitar, ou seja, não tirar o vernix da pele. Quanto tempo, então, né? Então, quanto tempo eu tenho que esperar? Veja, de uma forma bem geral, a classe médica também já entendeu que isso é importante, que existe uma função e que não existe benefício para o bebê num banho imediato, né? Isso é muito mais uma questão cultural do que uma necessidade mesmo. Os mais conservadores vão dizer que o mínimo de 6 horas, então não existe na grande maioria dos países mais banho logo depois que o bebê nasce, como acabava, né, assim, aconteceu comigo, né, então com os meus filhos, alguns deles, eu tenho 4, tiveram esse banho muito rápido, logo depois que nasceu, foram removidos de mim, né, tirados de mim e levados e tiveram esse banho ali, a gente até comentou na nossa roda, né, como que a questão da vitrine, né, do banho vitrine, né, então,
uma maternidade com a parede toda de vidro, a família toda assistindo, e aquilo vira um evento, e aí de novo a gente volta na questão cultural, né, do quanto isso é importante culturalmente, né? E essa questão cultural, ela é muito presente, né, no Brasil, assim, do banho precisar ser muito cedo. E eu, como enfermeira no Brasil, era muito difícil convencer as mães a esperarem um pouquinho mais para dar o banho do recém-nascido, né? Era como se eu estivesse pedindo uma coisa absurda, mesmo explicando os benefícios e tudo, né? Como eu morava em São Paulo, dependendo da época, né, por conta da temperatura, talvez fosse até um pouco mais fácil, mas por conta da temperatura, não pensando nos benefícios, né? Eu acho que a Ju, como morava em outro polo do Brasil, né, em Salvador, que já é um lugar bem mais quente, consegue falar um pouquinho pra gente como ela enxergava isso na Bahia, né, que é um lugar bem mais quente. Isso ainda hoje lá é uma questão muito forte, porque esses dias eu estava conversando com uma senhora e ela falava assim, não, mas eu lembro que meu filho suava muito, porque é muito quente lá no Nordeste, é muito quente, tem que dar banho. E é difícil, você falou, Leti, sobre convencer as mães. A sensação que me dá é essa, que a gente precisa convencer, de fato, quase que pedir, por favor, porque é muito difícil tirar essa falsa verdade, né? Eu ia dizer que, assim como o Ju, no Brasil, eu sou psicóloga, e aí eu vou trazer um outro lado dessa questão da necessidade do banho dentro da nossa cultura, que é, durante a gestação, os pais vão criando um imaginário desse bebê, realmente visualizando esse bebê limpinho, entre aspas, né? Todo lisinho, bonitinho, rosinha, alegre, fofo. E aí, talvez, olhar para um bebê com aquela capinha de gordura esquisito, que não é aquele bebê que a gente vê nas revistas, na TV, nos filmes, os bebês que a gente vê nos braços das outras mães, pode gerar um incômodo. E talvez, a partir desse incômodo de não reconhecer esse bebê imediatamente como aquele bebê que a pessoa imaginou, pode ser um dos motivadores de querer dar esse banho tão imediatamente, né? Então, tem uma questão cultural da limpeza que a gente traz, e tem essa questão do clima, mas tem essa questão também do reconhecimento daquele bebê desejado, e não aquele bebê como ele é, que naquele momento, assim que ele nasce, tem essa capinha de gordura, tá um pouquinho mais amassadinho, ainda tá diferente daquele bebê tradicional que a gente enxerga por aí, né? Sim, verdade. E eu lembro de alguns casos que a gente acompanhou, né? Que quando estava grávida, não, eu vou dar banho, com certeza, eu não vou esperar, porque o bebê eu não quero fazer cesárea, vai ter muito sangue, então eu preciso limpar o bebê. E assim, não é que assim, o bebê vai nascer e não vai passar nenhum paninho no bebê, não tem problema passar um paninho. É ok. A questão é o banho mesmo. Mas aí depois a gente volta num pós-parto, a pessoa fala assim, eu não tinha tempo de fazer nada. Eu não priorizei o banho. E assim, pra gente é ótimo, porque você realmente tem que priorizar o que é mais importante para você. E esse atraso, né, que a gente chama de atraso, mas porque culturalmente a gente daria banho no primeiro dia, né? Ele é beneficial. Então, é ok você priorizar outras coisas, né? Então a gente consegue ver isso acontecer, principalmente quando a gente tem pouco suporte, né? E aí, em geral, nessa priorização se constata que o bebê cheira gostosinho, mesmo sem tomar banho. Não é o banho, não é a necessidade do cheirinho de shampoo, do cheirinho de bebê. Eu acho que tem isso também, né? Mesmo assim, psicologicamente, a gente se conecta, né, com o cheirinho de bebê. E talvez seja mesmo uma forma de tornar aquilo meio real, né? Se a gente abordar toda essa questão mais numa linha psicológica, né? Agora eu tenho um bebê em casa, agora eu tenho cheiro de bebê em casa, né? Então, acho que tudo... E eu acho que, de novo, aí entra muito na questão cultural mesmo, né? Eu acho que, em especial no Brasil, quando a gente fala historicamente, o nosso contato com a água, o nosso contato com a limpeza,
essa nossa necessidade de ter tudo muito limpo, ela vem desde a época da colonização, e ela vem por motivos religiosos, porque, na verdade, religiosamente, né, então os portugueses, quando chegaram lá no Brasil com a história do vamos ser puros, vamos purificar esse povo aqui, né, então toda a nossa arquitetura foi desenvolvida em torno disso, então as grandes escadarias, grandes vitrais, azulejos, tudo, se a gente for olhar lá, igrejas, né, tudo isso está tudo voltado por esse vamos limpar, por quê? Porque é a forma de te purificar, né? Então, essa relação com a água, ela vem dessa história, né? E aí, como não, né? Para quem enxerga o parto como impuro, para quem enxerga o parto ainda como um ambiente sujo, o bebê nasce sujo, né? Então, tudo isso tem essa conexão religiosa, essa conexão cultural de herança mesmo, né, que a gente recebeu de colonização, e que fica impresso, não tem jeito, né, na forma como a gente, e vai passando de geração para geração para geração, até chegar em épocas depois em que a gente sabe que, assim, quem tem acesso à água, né? Quem tem acesso à água é quem tem condições, é quem tem melhores condições, né? Essa é a realidade ainda de muitos lugares no Brasil, né? Então, assim, como não? Né? Quem é que não dá banho no bebê, né? Então, ainda tem muito desse pensamento. É óbvio que para a gente que hoje, né, atua no Canadá e atende famílias, muitas delas brasileiras, com toda essa herança que talvez nem é percebida, né, nem seja percebida, mas ela é intrínseca, ela está lá, ela faz parte de todos nós. E aí chega aqui e se depara com uma realidade um pouco diferente nesse aspecto, né? Porque aqui no Canadá não se dá banho na maternidade, não se é oferecido o banho na maternidade, né? E, na verdade, a menos que você precise como educação, se você disser, eu não sei dar esse banho e eu preciso dessa ajuda, eles vão te ensinar com o propósito educativo, né? Mas não é uma prática, né? E aí eu quero dizer que eu acho que não tem um questionamento por parte das famílias, porque culturalmente, se as crianças mais velhas que já estão em idade escolar e que brincam e que se sujam, já não tomam banho todos os dias, não tem a pressão, né? Que culturalmente para as famílias pensar em dar banho para um recém-nascido não faz muito sentido, né? Assim, então acho que tem essa outra visão também, do lado da família, quer dizer. E que eu vou dizer que, assim, a grande verdade, se a gente for lá na raiz, determinadas fases da vida, a criança mais velha também não vai se beneficiar de tanto banho, como a gente tem, por outras razões, né, culturalmente, 3 banhos por dia, em lugares, regiões muito quentes, onde daí o banho já é com um outro propósito, não é só o da higiene, né, mas é esse do refrescar, do fazer sentir bem, outro de aquecer, né, enfim, em lugares mais frios, enfim, a criança em fase de desenvolvimento, de crescimento, de exploração, ela também precisa de um microbioma rico para criar imunidade, né? Coisas que a gente vem tirando cada vez mais das crianças por conta do jeito que a gente vive, do contexto social, né? Não pisa no chão, não põe isso, não põe a mão na boca, não pode pegar. Então, eu acho que aqui no Canadá tem um pouco mais dessa experiência, talvez por conta de 1 milhão de restrições que a gente tem climáticas que não permite que as pessoas aproveitem a vida o ano inteiro. Então, quando chega lá no verão, do tipo, solta essa criança no parquinho, vai brincar, vai botar a mão na areia, vai, chegou em casa, não tomou banho, do tipo assim, óbvio, né? Do tipo, para cada um isso vai funcionar de um jeito, o limite, né, do ponto de vista da higiene é diferente para cada um. Mas, assim, vamos avaliar aqui, para mim, dentro do meu contexto familiar, faz sentido essa criança aqui que, sei lá, tá com o pé sujo, não tomar banho hoje, e eu vou priorizar, enfim, um sono? Tá bom, eu vou priorizar. Eu não estou colocando essa criança em risco do ponto de vista de saúde? Não, então tá tudo bem. E culturalmente isso é muito mais bem aceito, né?
E a gente percebe que isso se estende para outras coisas, né? Do jeito que se veste, do jeito que se comporta, do jeito que... Enfim, né? Enfim. Então, de novo, impacto cultural, né? A gente sabe que... Essa questão da priorização é muito evidente. Eu trabalhei com famílias diretamente, tanto através da educação infantil em creches, quanto como babá, aqui no início da minha vida no Canadá. E em mais de uma família, eu percebia essa priorização de outros aspectos, não só em prol da criança, mas em prol da saúde mental da família toda. Eu nunca vou me esquecer de uma mãe que dizia: ele não quis tomar banho, eu não vou me estressar por conta de um banho. Ele comeu hoje, ele foi para a escolinha hoje, então tá tudo bem. Ele tá feliz, assim, ele tá feliz não no sentido de uma criança alegre, mas no sentido de uma criança regulada, que não está descompensada, né, dentro do seu sistema nervoso. Meu trabalho está feito. Ela falava assim para mim: meu trabalho está feito. Tudo bem ele não tomar banho hoje. Então, acho que essa priorização é uma questão cultural também, que talvez aqui no Canadá seja mais uma prática já mais comum, priorizar a saúde mental da família toda e o bem-estar da família toda, e não só aquilo que é importante enquanto protocolo do que deve ser seguido, como, por exemplo, banho todos os dias, né, como a gente tem no Brasil. E pensando no banho do recém-nascido, especificamente aqui no Canadá, né? A Clau comentou sobre a questão deles não darem o banho na maternidade, além da questão cultural, no hospital eles se baseiam na evidência, né? E para a população brasileira, pelo menos assim, de acordo com a minha experiência aqui, isso ainda é um choque, né? Quando a gente fala nas consultas que não tem banho na maternidade, ou que o ideal é esperar mais um tempinho para dar o banho, né? Pelo menos até o umbigo cair, né? O coto umbilical cair, para essa cicatriz ficar sequinha ali, né? Todo o tempo, as pessoas acham um absurdo, né? Como assim eu não vou dar banho no meu filho? E fica com medo da criança ficar fedida. Meu filho vai ficar sujo, como assim? E aí depois, né? E eles voltam no pós-parto, como a Luana falou. Falando, o banho não foi uma prioridade, eu tinha tanta coisa para fazer, pensando que a gente está aqui, a maioria das pessoas sem rede de apoio, acaba que a gente não consegue dar conta de tudo, né? E vocês estão ouvindo a gente, né? Não consegue ver, mas a Cláudia tá ali com uma bebezinha fofíssima. E seria legal, Cláudia, se você compartilhasse com a gente sobre a Olivia, como foi, quando que vocês deram o primeiro banho nela? Pois é, a Olivia é a minha netinha, que está com 3 meses e meio agora. Ela nasceu num parto domiciliar, muito rápido, né? Assim, não foi... não era o propósito ter um parto domiciliar, mas ela acabou nascendo em casa. Então, a minha filha foi transferida para o hospital, né? E a Olivia não tomou banho no hospital. Quando chegou em casa, a gente também, claro, optou pelo delay. A Olivia foi tomar o primeiro banho dela com 20 dias de vida, né? Ela não nasceu muito cabeluda, então não tinha... porque é uma coisa que muitas famílias, né? Mas e se o bebê tiver muito cabelo, vai estar cheio de caquinha, né? E tal. A Lu comentou antes, a gente pode passar um paninho, e foi o que a gente fez, né? Então, coisinhas, né? Sangue que fica sequinho, alguma coisa assim, outras secreções que eventualmente aparecem ali, elas tranquilamente vão ser removidas com um lenço umedecido ou com uma toalhinha, né? Úmida. O que realmente a gente optou foi por não complicar o processo que já é tão complexo, né? O bebê, quando nasce, passa por esse processo complexo de ajuste ao meio ambiente. E aí, cada vez que a gente bota o bebê na água, a gente está fazendo começar de novo, né? Esse processo, né, Olivia? Ela disse, Então, eu acho que pensando mesmo, né, nessa questão de simplificar mesmo esse processo, ajudar na construção da imunidade, né? Minimizar um pouco essa disruptura na formação do microbioma, porque o bebê nasce com nada ali, né? Sai daquele ambiente estéril e vem para fora, né? E aí, ao invés de a gente simplificar, deixar construir, deixar captar esses novos
micro-organismos que o bebê precisa para construir imunidade, né, para aprender a se defender, a pele e tudo mais, a gente dá banho. Então, foi uma opção que a gente fez, né, minha filha, obviamente, né, super on board com isso, e foi muito tranquilo, né, quando ela tomou o banho dela, ela não gostou do banho, se incomodou, chorou, né? Por mais que a gente use técnicas, como a maioria dos bebês, né? E olha que foi com 20 dias, né? Já estava. Ela é uma bebê de inverno, então ela nasceu, né, num período frio. E assim, óbvio que por mais que mantenha a temperatura do ambiente controlada, são todos os detalhes que a gente quer fazer, né? Manter, ainda assim, não foi relaxante para ela, mas tudo bem, ali a gente entendeu, o coto já tinha caído, já estava ok, a gente entendeu que era a hora, e todo mundo curtiu, menos ela. E a pergunta que não quer calar, né? Como que estava o cheiro dessa criança com 20 dias sem tomar banho? Uma delícia! Uma delícia! Aquele cheirinho de pescoço gostoso de neném. Não é cheirinho, nem é de azedo, porque mesmo de azedo depois a gente gosta, mas não é esse. É um cheirinho normal mesmo, de bebê recém-nascido, que só quem já sentiu um bebezinho fresh out of the womb sabe como é que é esse cheirinho gostoso de neném. Não fica pedido, gente, não fica mesmo. Só puxando um gancho da imunidade que você falou, né? Que às vezes a gente não para pensar que o bebê ele não nasce com imunidade, né? Então ele recebe essa imunidade um pouco pela placenta, que é pouca coisa, que não é uma coisa que vai ficar durante o tempo da vida dela, né? E na amamentação. Se o bebê nem estiver amamentando, ainda tem menos ainda, né? Dessa imunidade. Então, a flora bacteriana, o microbioma, quando ela nasce, né, do parto, se a gente tirar isso, vai ser mais uma coisa que a gente está tirando da oportunidade do bebê. Fala, meu amor, você quer participar também? Não. Gente, não vou conseguir completar a imunidade, mas é isso. É importante para a imunidade do bebê. Uma coisa que a gente esquece um pouco, assim, né, falando não como profissional, mas como ser humano, é de pensar na forma que o recém-nascido experimenta o mundo, né, e como que o delay do primeiro banho pode contribuir para ele, nesse primeiro momento, né, de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, coisas que ele não estava acostumado, coisas que ele nunca viveu na vida dele, né, tantos estímulos. O atraso do primeiro banho contribui muito para essa questão de regulação da temperatura, para o desenvolvimento físico, emocional. Eu acho que também tem a questão de que a gente está sempre mesmo tentando cumprir algum protocolo social, mesmo sem perceber, e não percebe que o protocolo social, na sua grande maioria, ele não é condizente com o desenvolvimento humano. Não é. Isso a gente está falando do banho, a gente está falando da forma como a gente coloca os nossos bebês para dormir, ainda que com todos os guidelines que a gente vê e segue, né? Do ponto de vista profissional, a gente segue, a gente tem que seguir, mas a gente sabe, quando a gente vai comparar o desenvolvimento humano com a forma, né, como a gente age socialmente, a gente vê que são coisas que não combinam. E o banho, para mim, é uma das coisas que mais deixa isso claro, né? A gente tenta trazer para um ambiente que faz sentido socialmente para a gente, comportamentos sociais, né, que não fazem sentido nenhum para um bebê que acabou de nascer, para um bebê que está experimentando 1 milhão de mudanças que precisam garantir a sobrevivência dele, né? Então, um bebê que deveria estar com todo o foco em aprender a respirar, porque isso não é uma coisa nata, a gente sabe que é treino, depende de formação de neurônio ali, fazendo conexão para poder aprender e masterizar mesmo essa prática. Então, como é que a gente precisa, como é que a gente, né, mesmo sem perceber, mas assim, como é que a gente quer que o bebê foque em outra coisa, né? Assim, isso é uma coisa que a gente está tentando, a humanidade está tentando desde sabe-se lá quando e não conseguiu masterizar ainda. Multitask, fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Então, exigir, sim, de um bebê recém-nascido
que tenha o foco em 1 milhão de outras coisas, enquanto ele deveria ainda estar, especialmente o bebê humano, que a gente sabe que nasce subdesenvolvido, precisaria ainda mais um trimestre para poder ficar um pouquinho mais compatível com os mamíferos, né, outros mamíferos. Então, eu acho que a gente... O banho, para mim, é uma representação de que a gente tenta cumprir um papel social que realmente não é condizente com o desenvolvimento do ser humano. Exatamente. E isso faz muito sentido, até com experiências que eu já vivi com pessoas próximas, de entender os benefícios de adiar o primeiro banho, mas dar o banho, porque, nossa, mas o que aquela pessoa vai falar quando souber que eu não dei banho no meu bebê? Então, essa questão social... Se vier me visitar, sendo que ela nem devia estar indo para você. Exatamente. Essa necessidade de, no fim das contas, também ter que lidar com as expectativas do outro, né? Então, a gente sabe, pessoas de outras gerações, né? Talvez tenham mais resistência em relação a isso, inclusive, mas, enfim, né? E é importante validar aqui que é mesmo difícil a gente dizer não para o outro, especialmente quando é um outro que tem um papel muito importante na nossa vida, né? Um pai, uma mãe, um sogro, uma avó. A gente sabe que as dinâmicas familiares ficam mais evidentes e mais intensas nesse período de chegada de uma nova pessoa, né, um novo integrante da família, e pode ser que seja mesmo uma pessoa ali no pós-parto, vulnerável, também tendo que lidar com um tanto de sensações e novas funções, tanto físicas quanto psicológicas, ter que ainda dizer não ao outro e ter que se impor e fazer valer os seus limites para o outro pode ser muito desafiador. Não é fácil, dependendo do contexto, pode não ser fácil. E eu acho que fazer uma conversa sobre esses assuntos antes de já estar no período mais vulnerável do pós-parto pode ser uma coisa que facilite essas outras pessoas ao redor dessa nova família entender e aceitar esse limite. Então, se você, ouvinte, já imagina que pode ser que na sua família tenha uma pressão maior para que dê o banho logo e você não quer, você quer esperar esse tempo maior para dar o banho no seu bebê, talvez começar a fazer essa conversa, sinalizar que essa vai ser uma escolha de vocês, se você achar necessário, pode ser benéfico para que as pessoas consigam respeitar com um pouco mais de facilidade. Ou atender as expectativas, dizendo que já deu banho mesmo sem ter dado, né? Essa é uma outra opção. Sempre. Ué, por que não é mesmo? E eu acho que esse foi um wrap-up perfeito para esse nosso tópico tão sutil, com tantas nuances e que a gente sabe que impacta e pode impactar de tantas formas. Duas opiniões, duas sugestões aí que podem servir dependendo do teu contexto familiar e das suas percepções. A gente espera que esse bate-papo possa te inspirar de alguma forma e ter algum tipo de colaboração e suporte. E nós estamos por aqui, caso vocês precisem. Um grande beijo, muito obrigada. E fiquem à vontade para mandar pedidos de assuntos e a gente tenta trazer novos episódios para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que vocês desejam compartilhar com a gente, seria muito legal se vocês falassem. Se você que é mãe, você pode mandar aqui nos comentários quando foi que você deu o primeiro banho no seu bebê, como que isso impactou na sua rotina. E você também consegue encontrar a gente através do nosso site, www.mamadolacanadá.com, e no nosso Instagram, @mama_doula_canadá, que também vai estar aqui na descrição do podcast.